Muito bem, são bem-vindos todos. Depois de alguns meses em recesso, nós resolvemos voltar com as palestras, mas com outro modelo. Não sei se vocês lembram, as palestras eram de 20 minutos, né, e com temas focados no Evangelho. Agora, conforme vocês viram, as palestras vão ser todas, né, de 30 minutos, mas fica a critério do expositor, tá? Se ele quiser fazer em 10 minutos, 15, 20, meia hora, 40 minutos, aí já está naquele espaço de tolerância, fique à vontade. O nosso propósito é o quê? Palestras com temas diversos, mas não demarcados, né? O expositor ele vai ter o livre-arbítrio de falar o que ele quiser, pautado no bom senso. Pode ser estudo político dentro do espiritismo, pode ser estudo histórico, pode ser espiritismo, só espiritismo, pode ser espiritismo comparado com outras religiões, mas tudo com o bom senso de não agredir, né? E é o que nós vamos ver aqui. Com o passar do tempo, é o que nós vamos estar observando. Dentro do possível, eu vou estar gravando todas as palestras. Às vezes pode passar alguma coisa batido, né, no momento que a gente está ouvindo, e as palestras vão estar lá no YouTube, de forma que todos podem ter acesso e ouvir quantas vezes quiser. Falar, olha, o cara errou aqui, aí ele foi bem, eu vou avisar ele que ele precisa melhorar naquilo, né, e assim por diante. Eu acho que o importante mesmo é que, como um grupo pequeno ou grande, todos tenham liberdade de conversar e tirar as dúvidas o máximo possível. Então, qual que é a minha proposta? É eliminar essa questão do palestrante. O palestrante, ele é o quê? Na minha opinião, e me desculpem, não é muita coisa não, é quase nada, né? Ele é uma pessoa que ele vai passar um conhecimento que ele adquiriu, e dentro desse conhecimento ele tem que estar pautado em alguma coisa. Nós estamos dentro de uma casa espírita, pautada em Kardec. A gente vai lembrar que Kardec não é só o que eles chamam de obras básicas, né? O Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Não é só isso, tem muito mais coisa por aí. Tem todas as revistas espíritas, tem os artigos de Kardec, tem o que é o Espiritismo, tem a viagem, né? A viagem espírita, que é muito bacana de se ler. Eu não li ainda, ó, que interessante. Eu não li, eu andei esses dias pegando fragmentos para ler e fiquei embobado, se existe essa palavra. Eu fiquei embobado, eu falei, caramba, eu poderia ter lido isso há muito mais tempo, né? Em vez de perder meu tempo lendo outras coisas. Então a minha apologia não é contra obras subsidiárias nunca. André Luiz, Emmanuel, Chico Xavier, Divaldo, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno Miranda, até porque eu já li todos. Não é contra não, mas é tentar fazer um retorno às obras fundamentais do Espiritismo, que são as obras de Kardec, e ponto. A gente estudando isso, a gente começa a ter muito mais força para poder estudar o resto, ler com consistência, sem ficar deslumbrado. Esse é o termo. Então, para as próximas palestras, aguardem surpresas, né? Porque eu também não sei o que vai ser falado, né? Também não sei, e deixei claro que não queria saber, né? Não quero saber, não sei, não quero saber. E não façam fofoca para mim a respeito, por favor. Então, hoje, qual que é o propósito? É falar sobre o livro O Céu e o Inferno. Para muitos, ele é um ilustre desconhecido dentro da doutrina espírita. Mas ele tem informações importantes aqui. Por quê? Porque é onde Kardec ele começa a combater determinadas ideias que são expostas ou contrapostas e já são vigentes na história através das religiões que antecederam o Espiritismo. Então muitas dúvidas daquela época, se a gente parar para pensar, ainda existem hoje. Hoje é fatal. Vou dar um exemplo. A psicografia que a gente faz aqui no CEDEM. Eu dei uma abertura lá para que as pessoas possam pôr o nome, fazer pedidos, né, a respeito, na expectativa, na esperança de ter um retorno de algum ente querido. E eu peço o seguinte, olha, não coloquem nome de desencarnado, data de desencarnado, não coloquem do que morreu, se isso, se aquilo, não coloquem nada, apenas façam suas vibrações, mentalizem o CEDEM, e é óbvio que se nós acreditamos que a ação do pensamento ela é o fundamental para criar uma sintonia,
Imagina as pessoas vibrando na hora da psicografia com o pensamento focado no sedem. Não é possível, né, que uma hora ou outra não... vamos dar uma lambujinha aqui para aquela pessoa que ela precisa. Mas por que a psicografia ela chama tanta atenção ainda hoje no meio espírita? Dá para pensar a respeito disso? Porque nós criamos uma expectativa de ter um retorno real, né, do outro mundo. Então o céu e o inferno, nesse capítulo 1 aqui, o futuro e o nada, ele é formado de 14 itens, né? São basicamente 14 pequenos textos. Nós vamos conseguir falar metade deles hoje, mas nesses 14 textos, do primeiro ao quarto ou quinto item, mais ou menos, Kardec, no meio do texto, tem mais ou menos 15 questões que são bem atualíssimas na nossa sociedade. Eu fiz aqui uma cola muito chique, do primeiro papel que eu encontrei em casa, tá? E eu vou ler algumas das perguntas que tem aqui logo nos primeiros itens, né? Para onde vamos? Vocês já se perguntaram sobre isso bastante, né? Umbral, né? Tá vendo? Bom, pelo menos esse é o meu destino, né? Segundo alguns aí. Eu já estou até acostumado com a ideia. Rever meus amigos, né? Eu fiz o favor de escrever a lápis, né? Então tá bem complicado aqui. Então a primeira pergunta que eu encontrei, para onde vamos? A segunda, no que nós nos transformamos? Viramos anjos, demônios, vamos queimar no purgatório? Uf! Explodiu, sumiu, acabou o corpo, não sobrou mais nada? E aí? Se a gente parar para pensar, todas essas perguntas aqui que estão listadas há mais de 150 anos, elas são atuais. A maioria das pessoas que não se envolvem com o estudo da doutrina espírita acabam caindo nas mesmas questões. Talvez não na mesma ordem, mas em algum momento elas começam a se questionar a respeito disso. Quando a gente desencarnar, nós estaremos melhor ou pior? O pensamento antigo é que, de acordo com a culpa ou com as ações, nós poderíamos estar muito pior, né? No inferno, talvez, né? Ou lá no tal do purgatório, eternamente. Isso é uma questão de crença. Seremos ou não seremos nós mesmos? Nós vamos ter uma individualidade ainda? Ou a gente vai morrer e a gente vai... eu acho que é panteísmo. Se alguém lembrar, me ajuda, porque fugiu totalmente agora. Me ajuda, Luiz. É isso? Tomara que seja, porque tá gravando. Né? Ou seja, a ideia de que quando a gente morrer, a gente vai se unir novamente a um todo, né? Nós somos uma parte de algo muito maior e, consequentemente, nós vamos perder a individualidade. Esse é o pensamento vigente em algumas religiões. E até doutrinas não religiosas, digamos assim, esse é o pensamento vigente. Viveremos eternamente ou tudo vai acabar? Existe algo mais desesperador que a aniquilação do ser? Um exemplo: nós estudamos pra caramba para adquirir conhecimento, ou trabalhamos pra caramba, né, para manter as coisas dentro de um quadro social, e a morte, ela é certa para todo mundo. Ela significa que ao morrer, o que é material nós vamos deixar aqui. Então isso nós já perdemos, né? Aniquilou da nossa história. E a parte intelectual? E os amigos, né? A parte amorosa desse contato, a parte moral. E os inimigos, né? Não pode esquecer dos inimigos também, né? A gente faz bastante também no decorrer da história. Às vezes a gente nem percebe, mas a gente acaba fazendo. E aí? Nós vamos perder tudo isso? Morreu, acabou. Me matei, né? Para ser um bom serralheiro, muito conhecimento, morreu, perdi tudo. Um médico, um cientista, qualquer coisa que seja. É por isso que muitos da área mais técnica, mais científica da coisa, eles não aceitam mesmo essa ideia
para eles é muito mais fácil crer que é melhor viver o momento, fazer o que tem que fazer dentro da sua área e não se preocupar se tem algo além da morte ou não. O importante é fazer bem, viver o momento. O Pedro Calabres, eu assisti uma palestra dele esses dias, ele fala um negócio interessante. Existem algumas doutrinas que falam o importante é viver o momento da melhor maneira possível. Ele falou, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, porque se fosse verdade, vocês não estariam me ouvindo. Vocês estariam fazendo outra coisa. Ao pensar que vocês estão me ouvindo, ou ouvindo alguém, buscando algum outro tipo de instrução, significa que nós não estamos apenas preocupados com o momento. Nós estamos tentando nos preocupar, nos preparar para alguma coisa que a gente crê e espera encontrar do outro lado. E para encontrar do outro lado esse algo, de uma forma saudável, a gente tem que buscar conhecimento e tentar modificar o nosso padrão mental, nosso padrão comportamental. Beleza. Se não há nada após a morte, né? Para que, né, repreender os instintos? Para que eu vou melhorar moralmente? São perguntas parecidas. Mas, anterior a Kardec, na época do iluminismo, o conceito muito mais forte para quebrar a religião foi o materialismo. Ou seja, viver o momento. Viver a vida da melhor maneira possível, da forma que você desejasse, não interessa como. Se aquilo te trouxesse felicidade, e a felicidade a gente vai ter que entender que ela abrange um monte de formas, né? Um ladrão, ele se sente feliz, não se sente? Quando ele roubou um carro em 30 segundos, pá, o próximo vai ser em 25. O cara explode de felicidade, né? Quem perdeu não, né? Mas a felicidade é muito relativa. Então, já na época do iluminismo, o pessoal fala que naquela época a estatística de suicídio ela cresceu muito. Bom, não tem nada, né, conforme a religião falava, que tinha o céu e o inferno, tinha o purgatório. Agora há uma doutrina que fala que não tem nada, então eu vou me matar? Para que eu vou ficar vivendo miséria? Para que eu vou ficar passando fome? Para que? Não faz sentido nenhum. Por que eu vou sofrer por causa de uma mulher ou um cara que não quer saber de mim? Não tem conversa, vou me matar. E a doutrina espírita ela nos traz outra noção. Ela simplesmente nos mostra através do estudo que não é simplesmente assim, acabou as coisas. O nosso futuro ele está muito relacionado com a forma como a gente vive, a forma como a gente encara as coisas. Essas anotações, né? Aqui, e a última. Se não há nada, todo aprendizado servirá para quê, então? Aí, dentro da doutrina espírita, nós vamos começar a perceber que, mesmo esquecendo tudo, durante o processo de reencarnação, nós já adquirimos um conhecimento. Esse conhecimento ele pode ser útil em algum momento da nossa existência. Esse conhecimento ele pode aflorar de forma não a praticar aquilo que a gente praticava uma outra profissão, sei lá, um médico, por exemplo, mas ele pode aflorar de uma forma que eu possa tomar uma resolução, uma resolução de problema que eu auxilie a salvar aquela pessoa, né? Puxa, a pessoa precisa de um médico, o médico faria isso e isso, eu vou tentar auxiliar aqui dessa forma, é intuitivo, é anímico, a pessoa vai e faz, não sabe o que aconteceu direito, porque ela é serralheiro nessa existência, e ele vai lá e resolve as coisas, né? Chegou a equipe médica, salvou outro, e você fica pensando assim, mas de onde saiu essa ideia? Né? Então, quando a gente precisa, a gente tem condições de se esforçar um pouco e buscar esse tipo de conhecimento. Então, no capítulo 1, o futuro e o nada, então, Kardec ele começa mais ou menos assim, no primeiro item. Eu gosto muito disso, da questão da leitura. A gente vai lendo e batendo papo. Se vocês acharem que dá para falar alguma coisa no meio, pode falar, eu paro aqui na hora. Não vou ficar triste não, tá? Ele fala assim, nós vivemos, nós pensamos, nós agimos, eis o que é positivo. Todos nós pensamos na vida, o tempo todo, não pensamos? Nós pensamos tanto na vida que a gente se prepara para a aposentadoria. Essa eu gosto de falar isso. A gente se prepara para a aposentadoria, né? Mas a gente não sabe que ao sair daqui eu posso ter um infarto. Eu posso drasticamente ser assaltado, o cara tá assustado com medo e me dá um tiro e eu morrer.
E aí? Todo esse preparo foi para onde? Então nós pensamos muito na questão positiva da coisa. Nós não nos preparamos para a morte. Nós não nos preparamos. Na sugestão de leitura do Herculano Pires, né? Eu esqueci o nome do livro agora. Não é possível. Mas eu vou lembrar até o final. Educação para a Morte. Educação para a Morte, do Herculano Pires. É fantástico. Que ele faz uma proposta de reflexão, uma proposta filosófica a respeito disso. De como deveria ser o nosso proceder para nos preparar melhor para a morte. Agora, a morte assusta? Assusta. Eu acho que ela deve assustar tanto ou mais quando a gente vai reencarnar. Né? Eu fico imaginando na hora que eu estava para reencarnar. Oh, meu Deus do céu, vou esquecer tudo que eu sei, eu vou começar tudo de novo. A gente vai morrer, a gente fica agora. E aí? O que tem lá do outro lado? O que está nos esperando do outro lado? E é isso que o Espiritismo traz para a gente. Quem pode estar lá do outro lado nos aguardando? E só uma coisa pode responder isso: a nossa conduta moral. Eu agi bem, muito bem, derrapei algumas vezes, né, claro, nessa existência. É óbvio que eu vou ter muita gente legal do outro lado me aguardando. Eu fui um crápula, um canalha, uma pessoa que só tentei tirar vantagem em tudo, magoei, ferrei com os outros. Vai ter gente boa tentando nos ajudar? Vai, graças a Deus. Mas vai ter um monte de gente também falando: ô meu filho, bem-vindo de volta aqui, né? Na gangue. Um colega falava que gangue não se separa, nunca. A menos que você mude, né? Você mudou o hábito. Vamos dar um exemplo? Quando a gente era mais jovem, as baladas, né? As festas, quando a gente vai envelhecendo, e eu vou usar esse termo, não vou usar amadurecendo, não vou ser politicamente correto, não. Quando a gente vai envelhecendo, o que acontece? A gente vai deixando alguns hábitos. O trabalho nos impede, os filhos nos impedem, não no sentido que nós não podemos mais fazer, podemos, né? Mas outras coisas vão chamar a nossa atenção, a responsabilidade vai chamar a atenção. Automaticamente, aqueles que não modificaram o padrão mental, a gente vai se afastando, é natural. E não é porque a gente deixou de gostar da pessoa, é que as ações não condizem mais com o comportamento que a gente tem hoje. Então é uma coisa natural. Então, ao nos preparar para a morte, significa que nós temos que nos observar constantemente. Então o nosso futuro, nesse sentido, ele depende muito do nosso comportamento. Ah, mas eu errei até tal época, hoje em dia eu ainda tenho uma personalidade X que quando eu vejo já foi, já explodiu, já briguei. Isso vai impedir a sua evolução? A minha? Não vai impedir nada. A diferença é que num jargão muito tradicional, hoje a gente reconhece quando a gente já fez a caquinha, né? Antigamente não. Alguns anos atrás, talvez, eu não vou nem falar de outra existência não. Alguns anos atrás a gente não reconhecia não. Fiz mesmo, fulano mereceu e acabou, não tem conversa. Né? Hoje a gente até fala, mas tem aquele... não devia ter feito isso, não devia ter falado isso, mas as coisas ainda falam um pouquinho mais alto. Então, na continuidade, a questão de ser desesperador, a ideia da destruição absoluta, Kardec ele ainda fala mais algumas coisas interessantes. Não é só a questão de perder a inteligência, né? Mas e as relações familiares que a gente conquistou? Principalmente as familiares. Às vezes nós levamos décadas para conseguir se acertar com uma mãe, com um pai, com um irmão, com um filho. Aí quando você se acerta, vem a Dona Morte, ó, foi-se. Né? E aí? Perdeu todo esse trabalho de recuperação? Não perdeu. Né? No final das contas nós vamos perceber que todo esse esforço valeu a pena. Que necessidade teríamos, né, de nos esforçar para ser melhor, de nos constranger na repressão das paixões? Quando ele fala em nos constranger com relação às paixões, ele está falando de uma questão muito consciente, que eu acabei de falar agora.
é ter a consciência que nós precisamos modificar algo, só isso. Não é para ficar com culpa, né? Se autopunindo o tempo todo, porque de repente tem algo dentro de nós que é muito difícil de superar. Eu vou dar um exemplo muito claro, e eu não vou utilizar vício moral, porque vício moral a gente tem de monte. Nós vamos falar das bebidas, né? A medicina, ela briga dizendo que está no DNA da pessoa, é hereditário, assim como a droga, alguma outra coisa. A religião fala que pode ser muito mais um vício moral que vem de outras existências. Mas o fato mesmo é que eu conheço, e vocês devem conhecer também muitas pessoas que lutam arduamente contra a bebida e toda hora estão caindo. E outros não lutam, simplesmente lutam, não querem. Eles vão para onde então depois que morrer? Eu não gosto do termo umbral, porque o termo umbral não existe dentro da doutrina espírita, na codificação. Ele pode existir em André Luiz, em qualquer outro lugar, mas dentro da codificação não existe. Mas, para onde vai a nossa consciência após a desencarnação? Nós vamos conviver com aquilo que nós plantamos. Ou seja, se nós vivemos numa sociedade que carrega pelo atavismo, pela maioria das opiniões milenares, seculares, que dizem que ao errar nós somos culpados, muito provavelmente a nossa consciência vai ficar nos acusando como culpados. Então o nosso futuro ele vai estar ainda sempre atrelado à forma como nós encaramos as coisas. E o Espiritismo ele veio nos trazer o que, propriamente dito? Que errar não é sinônimo de desespero para o resto da vida. Errar é uma coisa natural do ser humano, e nós vamos errar até nós não conseguimos superar um determinado vício, uma determinada necessidade. Porém, quando nós ganhamos consciência, nós vamos aprendendo a lutar, a domar esses impulsos, e automaticamente nós vamos nos culpar menos do outro lado. Se nós nos culpamos menos, nós vamos ter menos acesso a espíritos com o mesmo pensamento de culpa. Ou seja, nós estaremos mais libertos das amarras religiosas da coisa. Aí sim, nós podemos fazer, como no Livro dos Espíritos diz, uma análise de consciência. A coisa é muito simples, né? É muito difícil, na realidade, a gente pensar dessa forma. E até praticar, porque no nosso dia a dia, às vezes a gente comete um erro e fica meses arrastando ele. Já imaginou do outro lado? Que de repente a gente começa a ter um acesso a mais informações sobre o nosso ser, sobre o que realmente nós somos? Então pode ser que essa culpa se amplie. Agora, se nós já estivermos focados dentro da doutrina espírita, sabendo que nos esforçamos e derrapamos, mas nos esforçamos muito mais do que derrapamos num determinado erro, é óbvio que nós não vamos ter motivos para ficar amarrados numa culpa. E também não vamos ficar apegados a um determinado sofrimento. Então o nosso futuro ele vai estar muito mais destinado a dar continuidade, né, na nossa existência, com o nosso aprendizado. E eu não estou dizendo assim que o nosso futuro vai ser feliz por causa disso, não. Pode ser que não, pode ser que a gente fique muito chateado lá do outro lado, né? Mas nós vamos estar conscientes em relação a nós mesmos. Estando conscientes a nós mesmos, sabendo que nós tentamos e que realmente atingimos boa parte dos nossos objetivos, você acha que é a punição? Esse negócio de obsessor ficar no teu pé, né? E eu vejo muito isso nesses anos todos de mediúnico. A gente procura um centro espírita, eu vou pôr a gente, tá? Para amenizar um pouco, mas a gente procura, eu vou me colocar no balaio também. A gente procura o centro espírita para fazer tratamento, pensando que a casa espírita vai livrar a gente de... Não, né? O centro espírita está livrando os espíritos da gente, na realidade. Olha, quase que eu falei de vocês. Né? O centro espírita está fazendo um grande favor para os espíritos que acabam sendo atraídos para cá. Porque eles estão precisando de esclarecimentos, estão presos lá no passado, porque num determinado momento eu arranquei os 20 dedos dele.
Beleza. Só que dessa vez não, eu resolvi abrir um centro espírita. Estou um pouquinho melhor, né? Talvez eu esteja mutilando as pessoas de outra forma, né? Mas não. A ideia é que nós vamos esclarecer esses espíritos, falar, meu amigo, olha o tempo que tu tá parado aí, né? Para de sofrer por causa do cara, o cara tá matando você, segue adiante. Aí o espírito segue adiante, né? E o encarnado ele continua de sempre fazendo tratamento, porque ele continua a mesma coisa. Então era coitado do espírito mesmo, né? E é para isso que nós estamos aqui, para ajudar os espíritos. Os encarnados eles são ajudados assim na rabeira do cometa. Na rabeira do cometa, né? Isso quando adquire uma determinada consciência. E para que serve essa união de informações, essa união de estudo entre o centro espírita? Quando é trinchamento, me avisa, por favor. Para que serve isso? Para que a gente possa dar continuidade nessa tarefa de acalmar, de aplacar os ânimos de todos que nos cercam, de todos que nos procuram. Então a gente não precisa ter mais a preocupação, e eu pretendo dar continuidade nesses temas, né? Todas as vezes que eu tiver a oportunidade de falar aqui, a gente não precisa se preocupar com essa relação de que não vai haver nada. Nós não precisamos nos preocupar com essa relação de que, puxa, eu queria ter uma prova, né? Através de uma psicografia, através de uma psicofonia, através de um médium que veja alguma coisa. Não, a gente não precisa de prova nenhuma, né? O que a gente precisa é estudar muito essas obras da codificação e se capacitar para conversar com os espíritos. Voltando à psicografia com relação ao assunto sobre o futuro e o nada, nós em 2 anos de estudo não tivemos uma psicografia relevante com um nome conhecido. Tivemos algumas que se deram a entender e os médios tiveram a intuição que era para fulano, para ciclano, e a gente em particular conversou e sim teve um feedback positivo. A pessoa se identificou com aquilo. Mas ela se identificou por quê? Porque a pessoa falou o nome dela, ela se identificou pela sintonia e os hábitos que o espírito envolveu ela. Bateu. Agora, qual capacitação um grupo de estudo de psicografia tem para fazer pesquisa científica aqui? Nenhuma. Né? A gente estava discutindo isso. Eu vou fazer perguntas sobre biologia, sobre química. É infundamentado, né? Vai vir um espírito zombeteiro e ficar enchendo linguiça, fazendo a gente perder o tempo, e não tem ninguém aqui, nem professor de química e biologia, né? Como é que você vai entender o que o cara está falando, né? Pode falar o que quiser, escrever o que quiser, e você está perdendo um tempo muito útil de receber cartas de outra forma. Cartas que tragam relação do cunho moral e do sofrimento que os espíritos passam. Não as cartas melosas, mãezinha querida, não chore, não sofra. Não, olha, eu morri mais ou menos num dia assim, por causa disso, porque eu fiz isso, percebi aquilo, fui assaltada, ou não fui assaltada, ou eu provoquei. E ela começa a aflorar as condições morais que levaram a gente a um determinado sofrimento aqui e ao desencarne. E então o nosso objetivo é o estudo dessas coisas. O que a gente ganha com isso? A gente ganha que, puxa vida, olha, fulano morreu porque ela ou ele traiu o marido, e depois brigaram e perderam a cabeça, e um acabou matando o outro lá, e aí? Quem teve culpa? Acabaram por isso? Não. Estão sofrendo repetitivamente, né? Igual a gente vê algumas coisas? Não. É muito individual. Tem espíritos que estão sofrendo repetitivamente, porque a consciência fica levando ele o tempo todo a rememorar alguns fatos, e tem outros que estão sofrendo por quê? Porque erraram e estão tentando dar sequência nas suas existências. Então, com essas informações, eu sugiro a leitura para todos nós, né? Eu não vou mais parar. Se vocês pegarem o meu livro, eu me empresto, porque é rabiscado, né? Quem pegar assim vai falar, esse menino é doido da cabeça, mas eu pretendo dar continuidade na leitura de novo. Eu acho que essa é a 3ª vez que eu estou lendo, e cada vez que leio eu fico maravilhado com as coisas novas que eu vou interpretando, e isso vai aumentando a minha capacidade de entender sobre as condições do outro lado. Então eu já não preciso mais sofrer com antecipação sobre o que vai acontecer, né? Porque eu sei que eu estou tentando da melhor forma possível
me instruir, praticar, eu tenho consciência das minhas derrapadas e eu tento passar isso para os outros. Olha, não tente ser santo, só tente ser consciente, simplesmente isso. Muito obrigado a todos pela paciência e vamos encerrar. Alguém quer fazer a prece? Todo mundo, não, pelo amor de Deus, não olha para mim, não. Tudo bem, eu faço. É isso. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer mais essa oportunidade de reflexão nessa breve introdução sobre o capítulo 1 do livro Céu e Inferno, o Futuro e o Nada. Que através dessa introdução possamos sim ter consciência, ter vontade, buscar mais informações, aprofundar mais o estudo e criar aquilo que Kardec propôs dentro de nós, a autonomia, a liberdade de interpretar e de agir. Envolve-nos então, benfeitores amigos, com o carinho de sempre, a proteção no retorno aos nossos lares. Que assim seja.